E aí, gente, essa aqui é a última aula, é a revisão do curso. A gente vai dar só uma revisada geral sobre algumas coisas lógicas de cada um dos algoritmos. Eu tô aqui com o Pedro, E aí, gente, beleza? e é isso, vamos começar aqui. Vamos começar com o Bubble, a lógica do Bubble. O Bubble, como vocês lembram, ele é basicamente uma dança dos vizinhos. Ele percorre a lista comparando pares adjacentes e trocando se estiverem errados. O maior elemento que ele pega, ele flutua para o final da lista a cada rodada. Por isso que é bubble. Vem de borbulhar até o final. Então aqui, cara, é trabalho braçal. Ele faz muita troca e muita comparação. E o ponto fraco é justamente esse, porque ele é exaustivo. Então, uma lista de 100 itens, ele chega a fazer até umas 10 mil operações, né? Até umas 10 mil comparações. Pois é, tipo, o Bubble, ele é muito interessante para você conseguir explicar, assim, a lógica do algoritmo e tudo mais, porque é um algoritmo bem simples, é um dos mais simples que temos, né? Mas realmente para utilizar ele realmente assim, no dia a dia e tal, não é muito utilizado, ele é mais para questão didática mesmo. Exatamente. Então aqui a gente já entra no Merge Sort, que é um dos mais utilizados atrás do Quick Sort. Como é que ele funciona? É aquele famoso dividir para conquistar, porque ele é recursivo. Ele vai cortar a lista ao meio, repetidamente, até sobrar um item. Depois ele vai reconstruir a lista, ele vai dar aquele merge, e vai imergir uma lista na outra, vai juntar, intercalando os elementos na ordem certa. E é justamente isso, ele é muito organizado, ele garante que o tempo será sempre o mesmo, não importa quão bagunçada a lista esteja. Então, se você tem 10 elementos estão bagunçados de uma certa forma, você organiza com merge, e aí você depois bagunça de novo, terá sempre o mesmo tempo no final. Porque ele divide, esquerda e direita, e vai depois juntando. E o ponto fraco dele é o espaço, né? Porque ele precisa criar cópias dos arrays. É justamente o array da esquerda e o array da direita. O que acaba gastando o dobro de memória RAM, né? Pois é, o Merge Sort, ele tem muitas vantagens, ele tem essa desvantagem da questão dele usar um pouco mais de memória e tal, mas para alguns casos, a gente vai ver aqui depois, aqui na batalha de algoritmos, que em alguns casos o Merge Sort pode ser até tão rápido quanto o Quick, pode ser até mais rápido que o Quick, em alguns casos, porque o Quick às vezes pode ser um pouco lento. Então, dependendo do caso, o Merge Sort ele pode ser sim utilizado, não é como se tipo assim, ele perdesse muito pro Quick, não. Ele é bem eficiente também, só que às vezes ele pode ser mais lento que o Quick, depende um pouco assim da lista de dados que a gente tem utilizando no momento. É isso. Então vamos para o último algoritmo de sorte do nosso curso, que foi ensinado, que é o Quicksort. Ele é o mais rápido de todos, né? Então vamos lá, ele também usa o dividir para conquistar, porque ele também é recursivo, só que ele é agressivo. Por quê, né? Ele escolhe o número da lista para ser o pivô, como a gente pegou lá na nossa prática, o último número. Ele vai reorganizar a lista, ele vai jogar tudo que é menor que o pivô para a esquerda e tudo que é maior que o pivô para a direita. E agora o pivô ele vai estar no local certo, ali no meio, geralmente. E ele vai repetir o processo para o lado esquerdo e para o lado direito. E essa agressividade dele de colocar tudo que é menor para um lado e depois tudo que é menor, ou depois tudo que é maior para o outro, garante uma eficiência de movimento. Porque ele ordena no lugar, entre aspas, sem criar arrays novos e gigantes. O Quicksort, ele, quando a gente disse na nossa aula teórica, ele funciona in place, né? Ele funciona no próprio array, ele modifica ali o próprio array sem criar novos arrays, né? E o Merge Sort, tendo que criar vários arrays e tal, são arrays assim, geralmente bancos de dados muito grandes, acaba que ocupa bastante espaço, que é a principal desvantagem do Merge, e o Quick não tem essa desvantagem. Mas em compensação, pro Merge, tem algumas vantagens pro Merge, no quesito de que ele se mantém assim constante, independente da ordem da lista. E o Quick, ele tem o seu caso, que é um caso bom, e tem um caso em que o Quick é um caso ruim. Depende bastante aí da lista de dados. Beleza, então a gente terminou a nossa revisão, bem por cima mesmo, para a gente conseguir chegar na nossa batalha de algoritmo.
Então, antes de começar a batalha em si mesmo, vamos começar uma batalha teórica aqui sobre a questão do tempo, que é chamado de Big O. A gente não falou sobre isso no curso, porque a gente não queria aprofundar muito, mas é importante que vocês saibam pelo menos a teoria. Então o Pedro vai falar um pouquinho, presta atenção no que ele vai falar, porque é complexo, mas também não é complexo, você consegue entender. Pois é, só falando aqui rapidamente sobre a notação Big O, ela é uma forma de medir a complexidade que vai funcionar um algoritmo. Basicamente, ela vê quanto tempo que demoraria o pior caso possível de um algoritmo, de quanto tempo que demoraria para fazer tal coisa, tal algoritmo no pior caso possível daquilo. O do Bubble Sort que a gente viu, ele tem uma complexidade O de n ao quadrado. Ou seja, ele tem uma complexidade quadrática, porque assim, no exemplo, quando você dobra o número de dados, por exemplo, a gente tem 10 dados, se a gente vai dobrar o número de dados para 20, a gente não vai simplesmente aumentar um pouco o tempo que vai demorar no Bubble. Ele vai aumentar de forma exponencial, porque é n ao quadrado, ou seja, ele vai aumentar, não sei, quadruplicar a quantidade de tempo que demoraria normalmente. Então, o Bubble ele tem esse problema, porque com bancos de dados de poucos dados, ele pode ser assim rápido, ele pode ser até mais rápido do que o Quick ou o Merge, dependendo da quantidade de elementos e da ordem que tá os elementos. Então, para resumidamente, se a quantidade de dados de uma lista de dados, né, aumentar muito, o tempo de executar para ordenar aquele banco de dados vai aumentar muito, porque é uma complexidade quadrática. Já, por exemplo, a complexidade do merge, ele é constante, né? Ele tem a complexidade O de n log de n, que é, assim, uma das melhores possíveis. Que ela se mantém bem constante. Ele não é, assim, exatamente assim, a melhor possível, mas ela se mantém muito constante. Ela aumenta só um pouco mais do que quando você aumenta ali a quantidade de dados, ela se mantém, assim, mais ou menos. Ela aumenta um pouco só. Ela não vai aumentar, assim, exponencialmente, que nem é no Bubble. Já o do Quick, ele tem a mesma complexidade do Merge. O, n log de n. Ele tem ali uma complexidade log linear, que é uma complexidade muito boa também, que é a mesma do Merge, que nem eu falei. Só que, dependendo do caso, dependendo ali da ordem que tiver os números, a complexidade do Quick pode aumentar para uma também quadrática. Porque se for um pior caso possível, o Quick demora tanto quanto um Bubble. Ele demora também bastante, dependendo ali da ordem dos algoritmos. Mas isso é no pior caso possível. E o pior caso possível é muito difícil de acontecer. Só que a anotação do Big O, ele utiliza sempre o pior caso possível para ver quanto tempo que demoraria. É pra gente ter mais ou menos essa métrica de quanto tempo no máximo demoraria esse algoritmo. No máximo, o merge, ele é mais constante, ele é sempre ali, O, N, log de N. Ele se mantém essa mesma complexidade. O do Quick também normalmente é assim. Só que em alguns casos, ela pode se tornar, o pior caso possível, quadrática, que seria o mesmo ali do Bubble. Que o Bubble pode ser muito demorado, dependendo ali do banco de dados. Em resumo, é isso. Esse não é o foco do curso em si, a gente só estava citando esse ponto aqui da notação Big O, porque ela é muito utilizada para explicar justamente as diferenças aí que a gente tem dos algoritmos. Não precisa entender isso assim totalmente o que eu falei, é só vocês entenderem a base. Que o Bubble, ele pode ser muito lento dependendo da lista. O Merge, ele geralmente se mantém bem constante, independente da ordem que tem os elementos da lista. E o Quick, geralmente, ele é muito rápido. Mas, nos piores casos possíveis, o Quick pode ser também bem lento. E o Merge pode ganhar vantagem nesses casos. Então, beleza. Falou sobre o Big O, espero que vocês tenham entendido.
Procurem se aprofundar se vocês forem seguir realmente nessa área, se não precisar. Tem outros algoritmos de sorte e isso vai ser mais necessário. Então agora vamos para uma demonstração visual, que é justamente a batalha de algoritmos. A gente vai ver como cada um funciona ao mesmo tempo. A gente tem uma variável ali que vai definir quantos números nós vamos ordenar. A gente vai começar com pouco. Vamos começar com 20 aí, Pedro, para a gente ver como é que os três trabalham ao mesmo tempo, com poucos números para serem ordenados. Dá um playzinho aí. Beleza, vamos lá. Opa, olha aí, com 20 já temos um resultado assim interessante. Um resultado meio inesperado, né? O Bubbles saindo mais rápido do que o Merge. Por que será que aconteceu isso aí, ô Pedro? Porque provavelmente a lista tava de forma que favorecia bastante o Bubble. E provavelmente a lista já estava um pouco ordenada. E aí, com aquelas métricas de eficiência que a gente coloca ali no Bubble para fazer com que ele não verifique ali tantas vezes alguns casos, ele pode se tornar até mais rápido do que o Merge, em alguns casos muito positivos. Mas nem sempre isso vai acontecer. Mas o Merge, ele meio que se manteve aqui numa velocidade comum. E o Quick realmente foi bem rápido. Foi assim, o mais rápido que teve aqui no caso. Mas você vê que para listas de poucos dados, 20 dados são poucos, foi relativamente parecido. Tipo assim, o que é aqui? 60 décimos, né? É menos de um segundo de diferença aqui do Quick, do mais rápido pro Bubble. Então, aqui você pode pensar, não, mas então dá pra usar o Bubble, né? Que o Bubble é mais simples e tudo mais, né? Pô, mas aí quando a gente for aumentar a quantidade de dados aí que vai ser um negócio diferente. É aí que você se engana. Se a gente começar a colocar em uns 50, vocês já vão ver que o Bubble vai começar a desandar um pouquinho comparado ao Merge e o Quick. Isso aqui. Vocês conseguem ver ali o Bubble pegando um elemento, comparando e trocando. E isso demora muito para uma lista grande. Vocês podem ver aí que o Quick já terminou, foi 5 segundos. Enquanto o Bubble e o Merge continuam. Pois é, nesse caso aqui, o Quick foi bem mais rápido, o Merge já foi bem mais lento. E o Bubble foi o mais lento de todos. Nesse caso aqui, provavelmente não favorecia tanto o Merge. Se a gente tentar de novo aqui, talvez o resultado seja diferente. Vamos ver com a mesma quantidade de barras, só que agora tentando de novo. Só mudando assim o tamanho das barras, né? O Quick já terminou. O Merge e o Bubble quase terminaram ao mesmo tempo de novo. Agora o Bubble foi muito pareado com o Merge. O Quick ali disparado o mais rápido de todos. Mas a gente já puxar aí para um 100, agora vocês vão ver realmente como o Bubble ele decai totalmente. É impossível você usar em um banco de dados grande. Dá play. Olha a velocidade que o Quick ele vai ordenando. Olha a velocidade do Merge. O Merge vai criando essas listas separadas, né? Uns blocos. Enquanto o Bubble ele vai comparando um por um. Isso em lista grande é praticamente impossível de você terminar num mesmo dia. O Quick ele já tá terminando, ó. O Quick já terminou. Terminou. Enquanto isso, tá aí o Merge e o Bubble tá aí bem antes. O Merge tá criando ali os seus blocos. Já juntou, ó, mais uma vez. Enquanto o Bubble tá lá, ó, comparando um elemento por cada elemento. E é isso, o Merge terminou agora, e aí o Bubble tá aí ainda, ó. Tá indo na lentidão dele, uma hora ele vai terminar. Não sei quanto tempo que vai levar isso, vai levar um tempo longo. Pronto, agora todos terminaram de ordenar. O Quick de longe disparado foi o mais rápido, demorando 22 segundos. O Merge demorou 73, e é um tempo um pouco longo, mas é aceitável. O Bubble já demorou 2 minutos e um pouquinho, 126 segundos.
Que dá pra ver aí uma diferença bem grande entre eles. Pois é. Esse tempo que cada um pegou, já dá pra gente chegar num veredito. Qual usar, quando usar, por que usar. Vamos falar aqui um pouco por cima, né? Quando a gente pode usar um Bubble Sort? Vocês puderam ver, o Bubble Sort ele é grotescamente ruim em listas grandes. Então você basicamente nunca vai usar na vida real, em trabalhos reais com listas grandes. A não ser que você for fazer uma lista de 10 números e mesmo assim, tanto faz. Então é bom que você use para ensino, que nem a gente está fazendo agora. Ou, sei lá, listas minúsculas, que nem eu tinha dito. 10 itens, 5 itens. Aí tanto faz, né? Se você usa Bubble ou não, mas o Bubble também vai funcionar nessa. Ou se você quer checar se uma lista já está ordenada. E aí você usa aquele método de eficiência que a gente ensinou, que é a bandeira de Swapped. Quando usar o Merge Sort? O Merge Sort, ele teoricamente era para ser tão rápido quanto o Quick, porém vocês podem ver que em alguns momentos ele não é tão rápido quanto. Agora ele demorou 73 segundos, porque tem aqueles casos de sorte Pois é, e da tem esses complexidade. casos, né, que o Quick às vezes tá num caso muito bom pro Quick e acaba que o Quick é bem rápido, né? Ele, assim, ganha muita velocidade. Vai ter casos, assim, é meio difícil de chegar, né? Mas tem, assim, os piores casos do Quick em que pode demorar até mais do que o Merge. Mas, enfim, né? Como eu disse, o pior caso é difícil de acontecer. Por isso que o Quick realmente é muito utilizado. Exatamente. Então, quando você usa o Merge Sort? Quando você quer ter uma prioridade na segurança e na estabilidade. Se você for usar em um grande banco de dados, o Merge Sort ele vai continuar estável, independente da quantidade. Se você pegar, por exemplo, uma lista de alunos por turma e depois usar o Merge Sort para ordenar por nota, os alunos da mesma nota eles vão continuar ordenados por turma. Já o Quicksort ele bagunçaria isso. Se você for usar em listas encadeadas, né, que em inglês é linked lists, que são basicamente estruturas de dados onde os itens eles estão, né, espalhados na memória. E o Merge Sort ele lida muito bem com isso. Já o Quicksort ele sofre. E garantia de tempo. Se você tem um sistema onde o tempo é atualizado na vida real, tipo um foguete, um hospital, ele precisa garantir que a ordenação não vai demorar mais que X segundos, mais que 10 segundos. Com uma sorte você consegue prever quanto tempo vai demorar. Beleza, então só pra... Enquanto o Naman vai falando aqui do Quick, eu vou só soltar mais uma vez aqui pra ir ordenando aqui essa lista de 100 barras. Só pra gente ver aqui quanto tempo vai demorar agora. Pode ir falando aí agora. Então, quando usar o Quicksort, né? A gente vai usar ele na maioria dos casos. Como vocês puderam ver, ele se sai muito bem em quase todos. Agora ele já terminou, 9 segundos. Foi mais rápido do que a outra, eu acho. Então, é basicamente isso, na maioria dos casos. Porque ele é a própria velocidade. Ele é uma queen dos algoritmos de sorte. Ele é 2 vezes, ou sei lá, 3 vezes mais rápido que o Merge Sort. Aí, nesse caso, eu acho que tá bem mais até. Para arrays comuns. Porque ele vai mexendo nos dados perto um do outro na memória. O que os computadores geralmente gostam porque tem o cachê do processador. E o Bubble continua lá. Vocês podem ver o Merge já terminou. Até o Merge, foi 44 segundos agora. Então, o Quick ele é bom também quando você usa sistemas de pouca memória. Se você for programar em um Arduino, sei lá, um sistema embarcado que tenha pouca RAM, o Quicksort ele é melhor do que esses dois, porque ele não precisa duplicar a lista, que nem o Merge Sort faz. E uma curiosidade, foi que nem eu tinha falado antes. Quando você usa o ponto sort em linguagens tipo como C++, Java ou JavaScript, o V8, muitas vezes é uma variação do Quicksort que está rodando lá dentro. Então, vamos fazer um resumo dessa batalha. Se você tem memória sobrando e precisa de estabilidade, chama o Merge, já que ele vai ter que criar outras listas e você vai garantir que sempre vai dar o mesmo resultado ali, independente da bagunça, se for a mesma quantidade de números lá dentro do array.
Já se você quer velocidade bruta e quer economizar memória em um array comum, por exemplo, vai no Quick. Aí agora, se você está numa aula de introdução à programação, que foi no nosso caso aqui que a gente fez, você chama o Bubble, porque ele é basiquinho, de fácil compreensão, e você geralmente não vai usar um array muito grande no começo. Então é isso, bota o Bubble. Então é isso aí, pessoal. Era isso que a gente queria mostrar por hoje. Só essa comparação entre os três algoritmos que a gente foi falando aqui durante as aulas. De novo, se vocês tiverem qualquer dúvida acerca de qualquer um dos algoritmos, é só falar aqui nos comentários. A gente vai responder vocês aqui o quanto antes. Agora vocês vão ter que fazer uma avaliaçãozinha. Não vai ser nada demais, vai ser uma avaliação para saber se vocês estavam realmente praticando e tudo mais. Aqui os algoritmos que a gente estava passando. Vocês vão ter que fazer um pouco de código dessa última avaliação final. Mas é nada demais, vocês vão conseguir passar de letra aí, tá tranquilo. Dá uma revisada nas aulas. Pode perguntar qualquer coisa aí nos comentários. E é isso aí, muito obrigado a todos vocês aí por terem visto o nosso curso. Foi muito legal fazer tudo isso aqui junto com o Naman. Valeu também, Naman. Valeu, valeu, Pedro. Foi legal mesmo. E é isso Foi até aí, um gente. aprendizado para nós, né? Pois é, foi bem legal aqui montar essas aulas. E é isso aí, qualquer coisa, só falar aqui nos comentários, a gente está à disposição. E até uma próxima. Valeu, gente. Valeu, amassa essa prova. Confiamos em vocês e bons estudos na programação em geral.